Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando, Reverendíssimo Padre João Batista, Reverendo Sacerdotes, Reverendo Diácono, Reverendas Irmãs, caros jovens, podemos nos sentar? Nós sabemos muito bem que um dos maiores desafios da igreja de hoje é atrair a juventude. Nós estamos sempre pensando em modos de trazer essas pessoas que são aquelas que são o principal alvo do mundo, que os inimigos de Cristo buscam trazer para si com tanto empenho. E todas as vezes que a igreja se pergunta, que a igreja reflete sobre modos e métodos para conquistar novamente para si, para Cristo, os jovens, a gente é obrigado a retornar naquela frase que nosso Senhor fala no Evangelho de hoje. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É quando Cristo está humanamente desfigurado, é quando Cristo está mais, digamos assim, repugnante, é que de fato ele se torna mais atraente. É a cruz de Cristo que nos chama, que nos convida. E esse sacrifício de Cristo se renova todos os dias de forma incruenta pelo sacrifício da missa. E em cada Santa Missa é como se novamente Cristo fosse levantado e de novo ele atraísse a si todos os homens. E foi justamente isso, esse chamado, que tocou o coração dos dois jovens santos que o Papa canonizou no dia 7 de setembro. São Carlo Acutis, que está representado aqui na esquerda, São Piergiorgio Frassati, que está representado aqui à direita. Ambos apaixonados, atraídos pela Santíssima Eucaristia. O São Carlo Acutis, pode pegar. Pode entrar. São Carlo Acutis nasceu em Londres no ano de 1991. Os pais eram pessoas muito ricas, como são até hoje, italianos. Logo depois do seu nascimento, eles vão para Milão, de modo que ele somente nasceu em Londres, mas foi criado e viveu a vida toda em Milão. Seus pais eram católicos de nome, não frequentavam os sacramentos, mas a divina providência colocou na vida daquela família uma babá polonesa chamada Beata, que foi quem ensinou para o Carlo os rudimentos da fé, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a devoção à Virgem Maria. De forma muito impressionante, aquele menino se sente atraído pelas coisas de Deus. E essa sua atração pelas coisas de Deus, esse amor que desde cedo ele adquire pelas coisas da igreja, acaba movendo o coração dos seus próprios pais, que acabam também se convertendo e auxiliando o Divino Espírito Santo na obra da graça que estava sendo realizada naquele menino. Com 7 anos de idade, Carlo faz a sua primeira comunhão. E sua vida se transforma de uma forma ainda mais intensa. Desde esse dia, ele comunga agora todos os dias, indo algumas vezes, inclusive 2 vezes, à Santa Missa
em um dia. Sua preparação para a missa, sua ação de graças, sempre longas e profundas. Seu ardor, seu amor pela Santíssima Eucaristia era algo que sempre se destacava na sua existência. As religiosas, filhas de Santo Ambrósio, que viram a primeira comunhão de Carlo, até hoje comentam, se impressionam com um fervor daquela criança nunca antes visto por elas. Ele que chamava a Eucaristia de autoestrada para o céu, buscava na Santíssima Eucaristia a força para alcançar aquele que era o seu maior desejo, que tantas e tantas vezes ele ia lá no convento dessas irmãs pedir: irmãs, rezem para que eu seja santo. Eu quero ser santo. E esse seu ardor, esse seu amor, essa sua devoção à Santíssima Eucaristia não ficou presa somente na sua vida particular. Ele gostaria e conseguiu transmitir para os outros, para os seus amigos, para as pessoas com quem ele encontrava, esse mesmo amor por Cristo eucarístico. E assim, ele utilizou um talento que Deus lhe tinha dado, que era o talento da informática, para espalhar essa mensagem de amor de Nosso Senhor eucarístico. Vocês já foram criados já com internet rápida, mas o pessoal que é um pouquinho mais antigo sabe que no início dos anos 2000 a internet era um negócio bastante diferente, era bem devagar, não era fácil de mexer nas coisas. O Carlo já em 2002, 2003, com 11 anos de idade, já estudava programação em nível universitário, com livros universitários, e utilizava esse dom para espalhar na internet, já naquele tempo, a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. De forma especial se destaca o site de Carlo Acutis, que traz um catálogo completo de todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja até o seu tempo. Além disso, uma exposição acerca das aparições de Nossa Senhora, uma outra sobre os novíssimos e também uma outra sobre os santos anjos. Deus, caros jovens, nos dá dons, talentos, para que nós utilizemos em prol da nossa salvação eterna e do bem do próximo. Esse amor eucarístico nós vemos também na vida de São Pier Giorgio Frassati, creio eu, muito menos conhecido de vocês do que o Carlo Acutis. Pier Giorgio nasceu em Turim, num sábado de aleluia do ano de 1901. Sua família também era muito rica e muito importante. Sua mãe, Dona Adelaide, era uma pintora famosa, uma pessoa de temperamento dificílimo. O seu pai, Alfredo, era dono do jornal La Stampa. Era um jornal liberal que até hoje existe, um dos maiores jornais da Itália. Seu pai foi também senador e embaixador da Itália em Berlim. Seu pai, Alfredo, era agnóstico, não acreditava em nada da fé, da religião. Sua mãe era católica, mas mais por superstição do que por fé verdadeira. Uma pessoa de difícil convivência, que não tinha escrúpulos nem de tratar mal o próprio filho. Seus pais estavam sempre muito ocupados e muito ausentes. Graças a Deus, a sua avó, Linda Ametis,
acabou por transferir, por ensinar um pouco do amor a Deus para Pier Giorgio e sua irmã Luciana. Essa mensagem de Cristo que Pier recebeu de sua avó deu muito fruto no seu coração. E desde muito cedo ele mostra bastante sensibilidade para com as coisas de Deus, especialmente para com a Virgem Maria e a Santíssima Eucaristia. Com 10 anos de idade, Pier Giorgio faz sua primeira comunhão e sua piedade naquele dia é relatada pelos padres que participaram dessa cerimônia. Depois desse dia, ele deseja receber a Eucaristia todos os dias, mas sua mãe acha melhor não. Sua mãe acha que é exagero, que esse menino está emocionado demais, empolgado demais com as coisas de Deus, e pior ainda, vai que esse menino decide ser padre. De forma alguma, ela diz, prefere ele morto do que ele padre. E assim, proibido de comungar todos os dias, Pier Giorgio mantém, com muita dificuldade, mas com muita constância, essa devoção e esse profundo amor pela Santíssima Eucaristia. Quando ele faz 17 anos, finalmente ele consegue comungar diariamente. E sua devoção eucarística era muito presente, e todos que o conheciam, todos os seus amigos, sabiam muito bem que ele gastava muito tempo diante do Senhor. Ele estava sempre comungando, estava sempre em adoração, ao menos uma vez por mês fazia vigília de adoração durante toda a noite. E entendam, ele não era um místico, não existe nenhum relato de nenhum fenômeno místico. Ele tinha as mesmas dificuldades que nós, ele tinha sono. E ele rezava, ajoelhava, levantava e utilizava os meios que nós mesmos precisamos usar para conseguir ficar diante do Senhor, porque ele sabia que ele precisava. Uma vez um padre perguntou, quando ele era bem pequeno, por que você reza tanto? Quem está mandando você rezar? Ele diz, eu rezo porque eu preciso. E tantas vezes, seus amigos o viram sair da igreja, da adoração, com o rosto inchado de tantas lágrimas. E tantas vezes, os barulhos que aconteciam em volta não o incomodavam. E certa vez, na adoração, caía cera de vela em cima dele, e ele nem sequer notou. Esse amor à Santíssima Eucaristia fez com que, assim como Carlo, ele decidisse transmitir isso para os outros. Na época dele não tinha internet. Qual foi o método que ele usou para conquistar outras almas para Cristo? Foi o apostolado da amizade. Uma outra coisa que vocês todos deveriam aprender e fazer. Ele, que foi uma criança solitária, que não tinha amigos, só tinha a irmã dele, quando se torna jovem, decide dedicar-se totalmente aos outros, aos pobres, como nós veremos daqui a pouco, e aos amigos. Ele organizava excursões para subir, ele gostava de alpinismo, subir as montanhas, organizava grupos, campeonato de sinuca, saía para jantar, sempre cercado de amigos. Tudo que tinha, ele estava lá. Participava dos movimentos estudantis, participava dos vicentinos, participava da Ordem Terceira de São Domingos, sempre com esse interesse no céu, de levar os outros para o céu. E tantos são os relatos, graças a Deus, nós temos as cartas que ele escrevia, que ele recebia, conservadas ainda hoje. Tantos são os relatos de pessoas que se convertiam por serem amigos de Frassati. As pessoas enxergavam nele alguém diferente, um modelo de amor. Essa amizade que ele cultivava com tanto empenho, com o coração inteiro,
era para fazer com que o coração dos seus amigos se voltassem para Deus, sem ter vergonha de Cristo. Ele vivia numa época da ascensão do fascismo e do comunismo na Itália. O anticlericalismo era muito forte, mas em nenhum momento ele teve vergonha. Aliás, chegou a ser preso, chegou a apanhar da polícia, a lutar fisicamente contra guardas fascistas para defender o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um jovem viril e principalmente alegre. Ele dizia: como eu posso me entristecer se eu não perdi a fé? Ser cristão é ser alegre. Amados irmãos e irmãs, esses dois jovens escutaram o convite do Senhor Eucarístico que atrai todos a si. Esse mesmo Cristo que São Paulo, na carta que nós escutamos, fala de forma tão bonita, uma das passagens mais bonitas de São Paulo, e aliás, as cartas de São Paulo eram a leitura preferida de Pier Giorgio Frassati. Esse Cristo que se esvaziou a si mesmo, que era Deus, mas que tomou a forma de escravo, de servo. Esse Cristo que atrai para si, ele transforma em si aqueles que atrai. E foi isso que aconteceu com esses dois jovens. Mesmo muito ricos, eles tomam a forma de servos. Pier Giorgio enxergava nos mais pobres o Cristo que ele precisava servir. Com muita simplicidade. Muitos dos pobres que ele atendia só descobriram que ele era um Frassati, um filho de senador, no dia do seu enterro. E seus pais só descobriram que ele ajudava tantos pobres também no dia do seu enterro. Simplicidade. Ele que pegava o dinheiro do bonde para ir para a faculdade, mas ia a pé para economizar para os pobres. Ele que pegava o dinheiro da comida e só tomava uma refeição por dia para dar o dinheiro aos pobres. Ele que quando viajava ia na terceira classe para dar dinheiro aos pobres. E um amigo dele perguntou: Pier, por que você vai de terceira classe? Você é rico. Ele dizia: eu vou de terceira porque não tem ainda a quarta. O dia que tiver a quarta, eu vou de quarta classe. Sua dedicação aos pobres era tão grande que seus pais achavam que ele era um inútil, um à toa. E não só achavam, mas faziam questão de falar isso, jogar isso na cara dele, e ele silenciava. O seu amor para com os pobres era um verdadeiro amor. Ele dizia sempre: aos pobres não damos farrapos, damos coisas boas. E ele visitava as favelas de Turim e conhecia cada um e conversava com cada um como se fosse o próprio Cristo. Assim também, Carlo, mesmo bem mais jovem, se dedicava como podia ao cuidado dos mais pobres, andando nas ruas de Milão, distribuindo com a sua própria mesada garrafas térmicas, quentinhas, sacos de dormir, conversando com os moradores de rua, procurando meios de levá-los para os abrigos e às vezes convidando um ou outro para ir lanchar no McDonald's com ele. Tantas e tantas vezes, Carlo ia servir na comunidade das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá os mais pobres. E a maioria, praticamente ninguém, sabia que aquele jovem era um menino milionário. Sua simplicidade era muito grande e tanto ele como o Frassati chegavam às vezes em casa sem um casaco, sem um sapato, porque tinha deixado com alguém na rua. Amados irmãos e irmãs, jovens, a nossa vida cristã, ela não pode ser fechada em si mesma. Se a gente ama a Deus, automaticamente nós precisamos amar o próximo. E esse amor precisa se traduzir concretamente, com ações reais, e não ficar parado em idealismos. Precisa mudar a realidade à nossa volta. E assim, essa transformação em Cristo servo acaba levando esses dois jovens
a imitar também nosso Senhor, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. No ano de 2006, no dia 30 de setembro, Carlos chega em casa, era um sábado, mais cansado do que o normal. Aparece uma mancha no seu olho, daqui a pouco aparecem manchas na perna. A família acha que não é nada. Na medida em que a coisa vai piorando, começa a chama uma pediatra ou pessoas para olhar. E a pediatra também acha que não é nada demais. Até que quando a coisa começa a ficar fora do normal, decidem chamar um médico experiente que vai dizer: vocês precisam levar Carlos para a clínica do câncer, a clínica Demarque. Quando ele chega na clínica, fazem os exames e constatam que ele tem leucemia M3, uma leucemia fulminante, que só se manifesta quando a pessoa já está à beira da morte. Então transferem ele para o Hospital São Gerardo de Monza, e quando ele chega lá, ele fala com a mãe: eu não sairei mais vivo daqui. A leucemia causa dores lancinantes, mas Carlos em nenhum momento reclamou, estava sempre sereno. Quando as enfermeiras iam perguntar como ele estava, ele dizia: estou bem, cuidem dos outros doentes, eles estão piores que eu. Por favor, não acordem minha mãe quando ela cochilar, ela precisa descansar. Carlos oferece seu sofrimento pelo Papa, pela Igreja, e pedindo a Deus a graça de não passar pelo purgatório. E no dia 12 de outubro de 2006, ele vai entrar no céu. Ele que 2 meses antes tinha gravado um vídeo que sua mãe só descobriu depois de sua morte, em que ele olhava para o alto e dizia: eu estou destinado a morrer. Não foi muito diferente o que aconteceu com Pier Giorgio Frassati. Em 1925, quando ele tinha somente 24 anos, ele começa a sentir muita dor e dificuldade para se movimentar. Na época, sua família estava passando um verdadeiro caos. Seus pais brigavam constantemente, estavam à beira do divórcio. Sua avó, aquela mesma que tinha ensinado para ele a rezar, estava morrendo. E seus pais, ocupados demais consigo mesmos e com a avó dele, que estava mal, nem sequer reparam que seu filho também está doente. Ele não faz alarde, sofre tudo em silêncio. Quando a mãe pede para ele ajudar nas coisas, e ele manifesta que não consegue, porque ele não consegue sair da cama, sua mãe diz: você é um inútil como sempre foi. Na hora que eu mais preciso de você, você não serve para nada. E ele não reclamava em nenhum momento de dor, não reclamava em um momento de nada. E assim os dias foram passando. A primeira manifestação da doença foi no dia 29 de junho. E ele vai piorando cada dia mais, até que finalmente a avó dele vai falecer no dia 2 de julho. Ele não vai conseguir ir no enterro. Um padre é chamado para dar a unção dos enfermos. E o padre diz para ele: Pier, eu acho que sua avó está te chamando para ir para o céu também. Diante da notícia, o rosto de Pier se transforma. Um grande sorriso se estampa no seu rosto. Ele que tinha escrito para uns amigos dizendo: nós temos que todos os dias nos preparar para a morte. E desde o dia que eu pensei nisso pela primeira vez, todo santo dia eu faço uma breve preparação para a morte. Ele que morreu deixando seu livro de oração marcado na liturgia do dia seguinte, porque todos os dias ele se preparava para a missa que viria a assistir na manhã do outro dia. Assim, depois de receber
os sacramentos, Pier Giorgio expira e morre. Um fato curioso de similaridade entre os dois santos, que têm esses 90 anos de distância um do outro, é que nos dois casos a família se depara com um fenômeno curioso. Um velório lotado de gente para duas famílias reservadas com poucos amigos. A paróquia do Carlo Acutis, em Milão, cheia dos moradores de rua. A família, sem entender nada, começou agora a entender alguma coisa. Como seu filho era diferente, como seu filho era especial. Em Turim, os pobres praticamente invadiram a casa da família Frassati, porque eles precisavam se despedir daquele jovem que eles sequer sabiam que era rico. E seus pais, que tanto o chamavam de inútil, que tão pouca consideração tinham sobre ele, viam aquela procissão de milhares de pessoas em prantos, porque morreu o amigo dos pobres, Pier Giorgio Frassati. Amados irmãos, caros jovens, esses dois exemplos que nos apontam sempre para o céu. O Carlo dizia: a Eucaristia é minha estrada para o céu. Ele dizia: o rosário é o caminho mais curto para o céu. Tudo dele era o céu. E o Frassati é a mesma coisa, para o alto, como ele escreveu numa foto dele, para o alto. Esse é o caminho. É para isso que Cristo nos atrai, é para isso que Cristo chama. Escutai, caros jovens, o chamado de Cristo, deixai-vos atrair por nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente o céu é o lugar onde as inquietações do seu coração jovem vai encontrar verdadeiro repouso. Somente em Cristo tudo faz sentido. E é tão bom que a igreja nos apresente agora esses dois exemplos de santos extraordinários, mas tão comuns, tão parecidos conosco, para mostrar para nós que é possível, que o mundo mente, que a santidade é um caminho real e alcançável por cada um de nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria, que esses grandes santos, Carlo e Pier, nos auxilie a todos a sermos no céu, no futuro, seus amigos também. Amém.